Sejam todos bem-vindos. Estava na estrada, tentei chegar ao máximo que eu pude, né? E cheguei, graças a Deus. Então vamos lá. Vamos à Bíblia. Bom, hoje é Apocalipse 21 e 22. Até aqui nós estudamos o livro do Apocalipse. E ao terminar hoje o estudo, no sábado que vem nós não teremos. E no outro sábado nós vamos reiniciar outro estudo. E todos, claro, são convidados e bem-vindos, né? Nós aguardamos a presença de todos vocês. Bom, eu vou direto ao assunto. Eu estou vendo que Palmira e Júlio já estão aqui. Apocalipse 21 e 22. E por que a gente sempre busca na tela Palmira, Júlio, André? Porque o estudo nesse horário iniciou justamente por disponibilidade deles, né? Hoje eles já conhecem bastante sobre Daniel e Apocalipse e vão ter a oportunidade de refazer o estudo também. Muito bem, então vamos orar para nós iniciarmos o nosso estudo e logo após nós teremos aí a oportunidade de bater um papo a respeito daquilo que estudamos. Oremos então. Bondoso Deus, nos ajude, nos abençoe. Estamos agora juntos para estudar os 2 últimos capítulos, Senhor, do livro do Apocalipse. Obrigado por esse presente, depois dessa maratona aí de quase um ano e algum tempo mais, nós chegamos ao fim desse livro maravilhoso. Vamos reiniciar uma outra temporada, te pedimos a mesma misericórdia, o mesmo batismo, para que nós tenhamos também condições de guiar o estudo para que tudo aconteça segundo a tua vontade. Abençoe ricamente o Júlio, a Palmira, o André, e todos nós que aqui estamos para que nós possamos entender e viver essa mensagem. Nos abençoe, tenha piedade de nós, em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, então, semana passada nós vimos ali no capítulo 20 que ocorre a destruição depois do período que nós chamamos o milênio, né? Então, encerrou o milênio, a ressurreição dos ímpios, Apocalipse capítulo 20, nós vimos, e o Apocalipse capítulo 1 descreve agora um novo céu e uma nova terra. Então, como é que isso vai acontecer? O versículo 2 diz: vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus. Então, João é projetado para um tempo chamado o tempo após os 1000 anos do céu. E nesse momento ele vê a cidade santa descendo. E ela descia do céu, e na narrativa, na forma como João descreve que ele viu, ele diz que ela estava adornada. Ela estava pronta para receber o seu noivo. Nesse momento, onde estarão os salvos? Essa é uma boa pergunta. E a Bíblia já está respondendo para a gente. Todos os salvos, nós, mesmo aqueles que passaram pela morte, vão ressuscitar. Nós já explicamos isso na segunda vinda de Cristo, que ocorre a primeira ressurreição. Então, nós estaremos com Cristo no céu. Passaremos 1000 anos no céu com Cristo. Fazendo o quê? O capítulo 20 disse. Nós estaremos julgando. Que tipo de julgamento será feito? E aí, algumas pessoas, no versículo 4 do capítulo 20, diz que reinando com Cristo. Então, vamos imaginar aqui uma cena hipotética. Vamos dizer que uma pessoa que eu amo muito, um amigo, não está no céu. Nesse período de 1000 anos, essa ausência dele vai ser sentida por mim. E nesse momento é que Deus permite que eu tenha acesso a tudo o que aconteceu na vida desse amigo que eu vou chamar de Antônio. Então, Antônio não foi. Então, o que acontece? Eu terei, porque Cristo vai fazer questão disso, viu, pessoal? Eu terei essa oportunidade de conhecer
os motivos pelos quais Antônio não está lá. Então, a revisão dos livros ocorre justamente porque nós não temos condições de saber o que se passa nem com nossa vida mesmo. E aí, depois que eu fiz a leitura do livro, eu falo assim, o senhor é justo. E esse julgamento está completo e correto. Eu vou ver que lá está escrito em algum lugar qual é a pena, qual é a punição, e eu vou concordar com essa punição. Então é por isso que a Bíblia diz que nós julgaremos com Cristo, que nós teremos acesso e vamos concordar, porque todos nós teremos a mente perfeita e vamos conhecer tudo profundamente, saberemos o porquê algumas pessoas não estão lá e porquê outras pessoas estão lá. Então, esse é o nosso papel ali durante os 1000 anos. Agora, tem outra coisa também. Algumas pessoas dizem assim, tá, então, se nós teremos esse acesso, nós vamos, de alguma forma, poder alterar o destino de alguém? Não. Porque todo caso foi resolvido. Lissandra, fique esperto, viu? Todo caso já foi resolvido. Então, se todo caso já foi resolvido, nós não podemos dizer assim, fulano fica, fulano sai. Por quê? Porque essa Horácio, decisão... nós temos um amigo aqui do Equador conosco. Ah, legal. Seja bem-vindo, Dá. Esta decisão já foi tomada por Jesus. E quando nós que estamos aqui estudando o livro de Apocalipse, finalizando hoje o Apocalipse, nós vamos recordar que lá no capítulo 7 de Daniel, diz que os livros foram abertos e o tribunal foi estabelecido. Então, o julgamento está encerrado. É por isso, Júlio, que nós falamos de forma assertiva, porque está na Bíblia, que quando cai a primeira praga, que está em Apocalipse 16, acabou a chance de mudar de lado. Por quê? Porque a porta da graça, se fechou. Agora, algumas pessoas podem pensar assim, Zena, peraí, professor Coragem, mas a porta da graça se fechou e ainda vai ter gente viva? Eu vou dizer por quê. Lembra do dilúvio? Quando você abre Gênesis capítulo 6 em diante, você vai recordar que quando o povo de Deus entrou na arca, ainda passaram 7, 8 dias para começar a chover. Durante esse período, os ímpios estavam vivos fora da arca, sem saber que a sua situação já tinha sido definida por completo. A mesma coisa ocorre na terceira vinda de Cristo. A cidade santa desce, nós, os salvos, estaremos com Cristo para entrar na cidade santa e os ímpios estarão vivos do lado de fora, fora do circuito e fora da possibilidade de salvação, porque durante os 1000 anos, todos nós participamos, de alguma forma, desse julgamento que Cristo fez, nós revisamos os livros e chegamos à conclusão que Cristo agiu com justiça, com amor e com misericórdia com todos eles. E o caso é irreversível. Nesse momento é que o Apocalipse capítulo 21 descreve o seguinte, que desce, presta atenção, desce a cidade santa, versículo 2, e aí há uma grande voz que diz assim, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois ele habitará conosco, né? E nós seremos o seu povo, e ele estará conosco. Então, nesse momento em que todos os ímpios de todas as eras ressuscitaram, eles se preparam para marchar, para destruir a cidade santa. Esse é o momento em que o Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, diz que Satanás será solto e as nações que estão nos 4 cantos da terra, a terra não é quadrada. Quando a Bíblia fala os 4 cantos, está falando norte, sul, leste, oeste. E Gog e Magog. Gog e Magog é um código decifrado para identificar o rei de Babilônia e a própria Babilônia. Provavelmente é um código decifrado. Então, nesse momento, Apocalipse capítulo 20, versículos 7, 8 e 9, está falando que todas as nações estarão nas mãos do inimigo de Deus. Por quê? Porque os salvos, estaremos com Cristo entrando na cidade santa.
E vocês vão lembrar que essa história nos recorda muito a história do dilúvio. Porque no dilúvio acontece a mesma coisa. Houve um apelo, que aqui já aconteceu o apelo durante Apocalipse capítulo 14. Então você lembra que nós estudamos Apocalipse 14? Os 3 anjos saem pregando a mensagem de salvação e as pessoas estão aceitando e morrendo na esperança da ressurreição, ou estão rejeitando e morrendo lamentavelmente sem esperança de salvação. Quando Deus, lá em Gênesis capítulo 7, falou com Noé, no versículo 1, entra tu e tua casa na arca, então, nesse momento, Deus está salvando Noé do dilúvio. E as outras pessoas estão vivas, mas estão condenadas, porque não quiseram aceitar o período de 120 anos de pregação da mensagem de que Deus é Criador, é o Senhor e era o Salvador. É uma história que se repete. E eu comentei na semana passada. Assim, quando a chuva desce sobre a arca e sobre a terra, todos os ímpios, de Gog a Magog, eles são completamente destruídos. Enquanto a água desce, a arca sobe. E o único lugar da terra em que há possibilidade de proteção e vida é dentro da arca. Então, nós, os salvos, estaremos na terceira vinda de Cristo, com Cristo dentro da nova arca, que é a Nova Jerusalém. Então, naquele momento, agora não mais desce água do céu e nem das profundezas da terra. Agora desce fogo do céu e as profundezas da terra se rompem e aí todos os ímpios, ou seja, todos aqueles que não estarão dentro da Nova Jerusalém, serão exterminados, como aconteceu no dilúvio com os ímpios que estavam fora da arca. Então a arca, ela foi o instrumento de Deus para garantir que Noé e sua família estivessem na condição de salvos, assim como a Nova Jerusalém será um instrumento para que Deus nos mantenha em proteção e, claro, todo mundo ímpio será completamente destruído. Gog e Magog é uma referência a essa multidão, como a areia do mar, a Bíblia vai descrever, que estarão ali, infelizmente, nessa condição de completamente destruídos. Eu preciso inaugurar uma coisa no nosso grupo, está dando certo no grupo da manhã, de Estela, que é a oportunidade da pessoa perguntar na hora. Mesmo a partir do momento que Lissandra vai começar a gravar, nós vamos fazer diferente dos outros. Mesmo que depois Lissandra precise editar alguma coisa, que às vezes eu posso dar a opinião, depois eu vou lembrar que não era aquilo e vou corrigir, então ela vai poder editar. Então, hoje, se vocês quiserem, vocês também não esperem o final, pode ou comentar ou perguntar no momento que está sendo falado. Bom, aí nesse momento, o que ocorre? Bom, pode surgir essa pergunta, professor, e quanto tempo será entre essa ressurreição dos ímpios e a destruição deles? Porque, presta atenção, vai desce a cidade santa, tem todo o ritual, entra Jesus na cidade, nós entraremos com Jesus na cidade, porque agora desce a cidade santa e nós estaremos com Cristo também descendo. Cristo não pisa na terra, a cidade toca sobre o monte, o monte onde Jesus se acendeu o céu, aquilo é dividido, abre um vale, a cidade fica estabelecida e nós entraremos com Cristo na cidade. Aí, os ímpios, nesse intervalo, eles estão se preparando para tentar invadir a cidade santa. E é nesse momento que eu, no exemplo que eu dei para vocês, que procurei Jesus, ou Jesus me procurou para me dar uma satisfação. Por que Antônio não estava lá? Eu vou ver Antônio e ele vai ressuscitar. Antônio é um exemplo, viu, pessoal, de alguém que eu criei aqui para a gente entender, para não citar nome de ninguém. Aí eu vou olhar para Antônio e vou lembrar de Antônio. E vou lembrar que eu li os livros e vou dizer, Jesus tinha razão, porque olha Antônio ali. E aí nós vamos ver Antônio com uma pedra na mão, um pau, uma arma que foi desenvolvida ali em cima da hora para tentar destruir a cidade e nos matar. E é por isso que vai descer fogo do céu e consumir a todos. E aí entra em cena o versículo 4. Nesse momento, Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E aí, Júlio, a Bíblia descreve que Jesus vai fazer nova todas as coisas.
Aí você precisava voltar lá para o Gênesis capítulo 1. E no Gênesis capítulo 1 diz assim, ó, presta atenção, hein? Gênesis 1. No princípio criou Jesus, eu estou parafraseando, está escrito em João capítulo 1, tá? No princípio criou Jesus os céus e a terra, ou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Vocês lembram? Eu falei na semana passada que a terra vai voltar a ser o que era no princípio, sem forma e vazia. E o Espírito de Deus caminhava sobre a face das águas. E disse Jesus, haja luz. Então, o que o Apocalipse 21, versículo 5 está dizendo para mim? Que eu e você, depois que os ímpios forem completamente dizimados, aniquilados, essa é a palavra que as crenças e a doutrina da igreja utiliza, é o aniquilamento, ou seja, eliminou completamente. Não fica mais raiz nem ramos. A raiz é Satanás, o pai de toda rebelião, e os ramos são aqueles seres humanos que decidiram, e os anjos também, que decidiram juntamente com ele abrir fogo contra o reino do Deus eterno. Então, nesse momento, o que acontece, Marizinha? Acabou. Então, Jesus vai abrir as portas da Cidade Santa, a terra vai estar em outra situação, e eu e você ouviremos da sua boca ele dizer, haja luz, e aí ele vai recriar todas as coisas, e nós vamos acompanhar essa criação. Então, é isso que o Apocalipse nos diz, e é assim que nós pregamos e acreditamos. Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele, novamente, o Apocalipse vai falar de graça, porque no versículo 6 diz, quem tem sede, venha, e você vai ter água da fonte da vida. Olha só, aqui diz que é o que vence. Então, é necessário que eu e você tenhamos a paciência predita e pregada e apontada no capítulo 12 e também no capítulo 14 e em outros capítulos para que nós tenhamos essa vitória. Então, hoje nós estávamos falando com um grupo de irmãos aqui na Espanha. Não é fácil, eu sei, adquirir paciência, porque nós vivemos de um mundo de ponta cabeça, né? Está tudo complicado. E está indo tudo de mal a pior. Porém, Deus, Espírito Santo, quer influenciar você, mudar a mim, para que nós tenhamos a fé e a paciência que são necessários para estar aqui entre aqueles que, se Deus quiser, nós estaremos, os que vencem, está no Apocalipse 21, 7. Bom, e aí tem uma série de pessoas, ou de qualidade de pessoas que não estarão lá. Medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, todo que pratica mentira, infelizmente, esses morrerão ali, no momento em que acontecer a segunda morte, que ocorre justamente na terceira vinda de Cristo, que é pouco pregado na igreja, tá? Mas o Apocalipse fala muito bem sobre isso. Muito bem, aí nós temos a Cidade Santa, já está lá, Nova Jerusalém, e todos nós receberemos das mãos de Deus o que está escrito no Apocalipse, capítulo 2 ou 3, que é uma pedrinha com um novo nome, e todos nós podemos e teremos essa oportunidade de entrar na Cidade Santa. Para morar? Não. A Cidade Santa é um lugar de adoração. Quem mora na Cidade Santa? Os 144 mil. Eles são os levitas, os novos levitas. Lembra do santuário? Nós estudamos o santuário aqui. Quem é que entrava no santuário? Só os levitas. E como ficava a habitação ao redor do santuário? Então, a tribo de Judá ficava na frente do santuário. A tribo de Efraim, no fundo. A tribo de Dan, de um lado. A tribo de Manassés, do outro, por exemplo. Então, essa distribuição nós vamos reencontrar de novo no Apocalipse, capítulo 21 e 22. Então, dentro do santuário, quem era que morava ali, bem perto do santuário? Na frente do santuário morava Moisés e família. Depois Arão e família. Aí, de um lado morava a tribo de Gerson, que não é Gerson, o filho de Davi, e sim Gerson, o filho de Levi. Do outro lado morava os Meraritas e, de outro lado, morava os outros levitas. Então, esses novos levitas, e aí eu vou dizer para você, Apocalipse 7 chama de 144 mil. É um número simbólico? Claro que é. Eles terão um acesso direto à Cidade Santa. Aí a Bíblia vai descrever que o Espírito Santo levou João ao Monte Alto e mostrou a Cidade Santa, Nova Jerusalém,
e ele viu que a cidade era belíssima. Ela tinha um brilho como uma pedra preciosa, como jaspe cristalino, e aí vai dizer que tinha 12 portas. Versículo 12. E aí diz as portas que estavam por oriente, as 12 portas é uma lembrança das 12 tribos, mas também tem no versículo 14 um muro que tem 12 fundamentos. E esses fundamentos são justamente o nome dos apóstolos de Cristo. Então vamos pensar, 12 portas, 12 fundamentos. Então a cidade é quadrangular. E eu tenho uma imagem, espero encontrar aqui para mostrar para vocês por que a cidade santa é quadrangular. Muito bem. A sua altura, ou seja, as suas medidas são iguais, e assim o capítulo 21 está descrevendo a beleza, e nós acreditamos, como adventistas, só nós, ou grande parte do cristianismo, não crê assim, que o capítulo 21 é literal. Ou seja, existe uma cidade de verdade, essa cidade, como diz no versículo 22, não tem santuário, porque o seu santuário é o Deus poderoso, é Cristo que habita nela. É por isso que nós vamos à cidade adorar o próprio Deus na beleza da sua santidade. Lembra do santuário? Dentro do lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança. Acima do santuário, da Arca da Aliança, o propiciatório. E entre os querubins que estavam ali sobre o propiciatório aparecia uma luz misteriosa. Shekinah, que era a presença de Deus, onde Moisés recebia instrução, e Arão, uma vez por ano, no dia 10 do sétimo mês, tinha acesso para fazer o ritual da expiação. No novo céu, na nova terra, nós entraremos na cidade santa e teremos a presença de Jesus, como vocês, quando vão à igreja, por exemplo, encontram com um pastor, coisa desse tipo, de forma bem reduzida, para que nós entendamos. Bom, aqui diz que as portas não se fecharão, e as nações, que nações? As nações dos salvos, os salvos que somos nós, com nossas famílias, com nossos filhos, nós não vamos ficar lá parados, sabe? Nós plantaremos, segundo Isaías, capítulo 66, plantaremos vinhas e vamos colher os frutos. Lembra o que Noé fez depois que ele saiu da arca lá no dilúvio? Ele plantou vinha. Eu vou até perguntar mais. Vocês lembram o que aconteceu quando Deus cria Adão no capítulo 2 do livro de Gênesis? Deus estabeleceu, pediu, Adão recebeu uma função. Ele devia lavrar e cuidar da terra. É o que nós vamos fazer no novo céu, na nova terra. O que Adão fazia, nós vamos voltar a fazer. E os animais que serão recriados, e nós vamos acompanhar essa criação, essa recriação, eles comerão da relva, como era no princípio. Por isso que a Bíblia diz que o leão pastará com o cordeiro. Muito bem. O versículo 27 do capítulo 21 termina dizendo: e não entrará nela nada impuro, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o livro da vida. Quando eu e você aceitamos a Jesus e passamos pelo batismo, aqueles que têm a oportunidade, muitas pessoas vão morrer sem passar pelo batismo e estarão salvas, porque a graça de Cristo alcança todos. Aquele ritual que nós chamamos de contínuo, que nós estudamos aqui durante muito tempo, que sacrificava o cordeiro 9 da manhã e outro 3 da tarde, esse cordeiro era um suprimento do próprio santuário. Então o santuário todos os dias fazia esse sacrifício por aquelas pessoas que não podiam estar perto do santuário, ou que não tinham condições de levar nem um pouco de farinha para colocar para queimar sobre o altar de holocaustos. Então o próprio santuário providenciava para que todos fossem abençoados e alcançados pela graça de Deus. Esse momento em que nós aceitamos a Jesus, então nosso nome vai para o livro do Cordeiro, o livro da vida. E aí, cabe a cada um de nós, se nós queremos que esse nome permaneça ou não. São as minhas decisões que me aproximam de Cristo ou que me afastam de Cristo. A propósito, a mesma coisa aconteceu com o anjo, que já foi o anjo mais, digamos assim, considerado pelo céu. Ele foi tomando decisões que foi afastando ele da presença de Cristo. Isso chama-se livre-arbítrio. E aí eu vou contar um segredo, viu, Joelma?
depois que tudo for resolvido, você e eu continuaremos tendo livre-arbítrio. Que perigo! Não, não é. Hoje, nós somos frutos das decisões nossas e dos nossos pais. Agora, preste atenção. Nós somos um mundo entre milhares, quem sabe, ou dezenas, nós não sabemos. Só o nosso planeta, só o nosso mundo se rebelou contra Deus. Então, o livre-arbítrio não é algo mal. Pelo contrário, é a garantia de que Deus é amor e Deus é justiça. Então, depois desse novo céu, da nova terra, nós continuaremos tendo livre escolha. Só que ninguém, em toda a eternidade, tomará novamente uma decisão de se rebelar contra Deus. Até porque, se nesse momento tem alguém que pode tomar essa decisão, ele já está automaticamente, digamos assim, excluído, porque o versículo final do capítulo 21 nos diz justamente isso. Mas somente o que estão escritos no livro do Cordeiro, e não entrará nada coisa impura. Isso é um pensamento impuro aos olhos de Deus? Não entra. Ok? E a morte de Cristo garante a minha salvação, a sua salvação, e garante que toda a eternidade, como diz no livro de Naum, não se levantará por duas vezes a angústia. Ou seja, acabou mesmo. E ainda tem outro detalhe. Os anjos de Deus, esses que são fiéis, que estão nos observando agora, têm a sua eternidade garantida pelo sacrifício de Jesus. Por quê? Vou explicar. Porque quando Cristo morre na cruz, acabou a chance, digamos assim, do anjo mau perturbar os anjos de Deus. E mesmo no momento em que os anjos de Deus, no momento em que o diabo foi expulso do céu, ali toda a decisão foi tomada em definitivo. Quem ficou do lado de Cristo ficou, e quem ficou contra Cristo ficou também. E não pode haver retorno. Então, a morte de Cristo garante que os anjos e os homens não se rebelarão nunca mais. Cristo não morreu pelos anjos, grave isso. Ele morreu para nos salvar, seres humanos. Mas a sua morte estabelece um basta, uma possibilidade de uma segunda rebelião, por parte de anjo ou por parte do ser humano. Um detalhe, os outros mundos também estão protegidos. E essa eternidade que Cristo conquista na cruz estabelece a nossa redenção e a perpetuidade de todos eles. Olha que lindo isso. Então o sacrifício é muito maior do que nós imaginamos. Versículo 1 do capítulo 22, aí ocorre aqui a devolução de tudo aquilo que nossos pais perderam quando eles pecaram. Volta em cena o trono de Deus e o trono do Cordeiro, o rio da vida. Gênesis 1, 2, Gênesis 2 e 3 vai falar sobre isso, especialmente o capítulo 2. Aparece de volta a árvore da vida, que nós conhecemos a história. Com o pecado, os querubins ficaram na responsabilidade de guardar o caminho do Oriente para que Adão e Eva, ou seus descendentes, no caso nós, ou pelo menos até o dilúvio, tivesse acesso à árvore da vida. Depois do dilúvio, antes do dilúvio, Deus preservou, tirou esse jardim que ele havia criado aqui no mundo. E por que nós sabemos disso? Porque agora ele está devolvendo, no capítulo 22. O que foi tirado no capítulo 3 de Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, nós recebemos de presente no capítulo 22. A árvore da vida, ali diz que estará o trono de Deus e do Cordeiro, e a árvore da vida produz 12 frutos. Ou seja, nós seguiremos tendo esse parâmetro de tempo. Um ano com 12 meses, porque diz ela dá 12 frutos, e cada fruto mês e mês. Então nós comeremos do fruto da árvore da vida. E a Bíblia descreve que nós também usaremos as folhas dessa árvore, que é para a cura das nações. Aqui pode entrar em colapso os seus pensamentos. Porque se Cristo quitou e resolveu tudo, por que nós precisamos ser curados? Mas vamos pensar aqui. Quando Jesus voltar, mais fácil. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com o corpo glorificado, mas que ele, na hora que ele morreu, ele tinha o mesmo corpo, digamos assim. Então ele ressuscita com o corpo glorificado. No caso de Cristo, com sinais do seu sacrifício. Em nosso caso,
esses sinais não aparecerão. Porém, Zena é baixinha, eu sou mais alto. E aí? Todos nós precisamos crescer. Zena conhece muito de Gênesis, eu só conheço um pouquinho de Daniel. Nós precisamos também ter conhecimento bíblico, que é a palavra de Deus. Precisamos conhecer muito mais do plano da redenção, do plano da salvação. Então, as folhas vai nos ajudar, por misericórdia de Deus, para que nós tenhamos essa possibilidade, e ela vai acontecer de fato, que todos nós estejamos no período ali dos 1000 anos, esse é o objetivo, que todos nós tenhamos, digamos assim, a mesma estatura, ou a mesma envergadura moral, física e espiritual que Deus quer para cada um de nós. Então, não é que ninguém lá vai ter gripe, vai ter essas coisas que nós conhecemos. Isso acabou. Depois que eu e você, na hora da vinda de Cristo, para nós isso acabou. Não existe mais. Agora, o crescimento, nós vamos permanecer buscando e alcançando, porque Ele nos dará o próprio Cristo. Bom, lá nós teremos o trono de Deus e do Cordeiro, o Apocalipse sempre repete isso, e os antitrinitarianos vão dizer, está vendo? O Apocalipse não fala do trono do Espírito Santo. É porque a pessoa esquece que tem um livro de Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios, quando Paulo escreve, ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o trono do Espírito Santo é a nossa vida. Vocês acham que Lúcifer não tinha Espírito Santo? Claro que tinha. O Espírito Santo vivia no coração de Lúcifer, até que o dia que ele decidiu abandonar o Espírito Santo. E nesse momento, ele deixou de ser trono do Espírito e passou a ser Deus dele mesmo e trono para ele mesmo. Bom, nós teremos, segundo o versículo 4, nós veremos a Deus face a face. Lá não haverá, dentro da cidade, não haverá mais noite, porque nós não vamos necessitar de iluminação. Por quê? Porque o próprio Cristo estará ali. E lá, dentro da Cidade Santa, como eu disse, é um ambiente exatamente semelhante com um santuário. E o santuário, as lâmpadas ficavam acesas durante todo o tempo. Então, a iluminação era proporcionada pelo candelabro e não pelo sol ou pela lua. Guarda isso. O santuário, inclusive, ficava fechado, justamente para que a luz do sol não entrasse no lugar santo e no lugar santíssimo. A iluminação desses ambientes era pelo Shekinah e pelo candelabro. Se você não sabia, pesquise para que você perceba isso. Então, aqui só está repetindo o que nós já conhecemos, aqueles que estudamos o santuário. Muito bem. Bom, todos são bem-aventurados, aqueles que guardam as palavras do Apocalipse. E João diz que quando ele viu isso, ele tentou adorar o anjo. E a segunda vez o anjo advertiu João, falou, não faça isso. Só que agora no versículo 10, diferente de Daniel, que no capítulo 12 recebeu a ordem para selar o livro, ou seja, para parar de contar as verdades que ele estava vendo, o anjo diz a João no versículo 10, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E aqui tem a sentença que será ouvida quando terminar a intercessão de Cristo no lugar santíssimo. Quem é justo, continue justo, está no versículo 11. Quem é justo, continue justo. A mesma coisa aconteceu no dia de Noé. Quando Noé entrou na arca, quem era justo, continuou sendo justo. Quem era injusto, continuou sendo injusto. Ninguém percebeu. Aparentemente, a única diferença era um louco entrou numa arca e será comido pelos animais. Até que a chuva caiu. Nesse momento, houve separação de quem estava perdido e quem estava salvo. Eu não sei se você consegue perceber, mas hoje você olha para o mundo e você não vê diferença. Você acha que todos são iguais. Deus sabe quem é quem. Então é Ele que julga. Ele não nos deu autorização para julgar nesse sentido a ninguém. Bom, vai terminar o livro dizendo, e eis que cedo vem, Cristo está dizendo isso, ele guarda a recompensa para retribuir cada um segundo as suas obras. Ele repete, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, bem-aventurado aqueles que lavam seus sangues, que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Em outras traduções, diz assim, bem-aventurados que guardam os mandamentos de Deus. Eu cheguei a pegar algumas traduções assim. Aí ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas. Quem são os cães? Né? Nunca teve curiosidade de perguntar? Porque não são animais. Né?
Quem são os cães do Apocalipse? Alguém gostaria de fazer algum comentário aí? Para eu não ficar falando sozinho? Não tenho a mínima ideia. Será que você não sabe mesmo? Eu achei que era cachorro mesmo. Não, não, não. Não, eu vou até abrir um texto Eu aqui para sabia, explicar. mas eu esqueci, acredita? Não acredito. É mesmo? Eu esqueci. Vamos pedir então a alguém para ler a gente Filipenses 3:2. Posso ler? Pode? 3:2. Sim. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas circuncisão. Isso. Então, Agora, os, os cães, Marisa, são os falsos mestre. cristãos, no sentido, os falsos Aham. mestres, exatamente. Então, por isso que a Bíblia descreve que eles estarão de fora. Eles estão no mesmo nível dos feiticeiros, dos adúlteros, dos homicidas, dos idólatras, e de todos os que Eu estão já tinha praticando. aprendido com você mesmo, só que eu esqueci. Então, os cães aqui não são os animais. E os cães têm uma característica, né? Não sei nem se eu devo falar isso, que às vezes eles comem, jogam para fora e volta lá e come de novo. Então é uma característica miserável, né, entre os animais. Não são como os quadrúpedes, né, que ruminam. Não tem nada a ver. Muito bem. Então, olha o Espírito Santo aí no versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E que tem sede, venha beber da água da vida. E o livro termina falando que João, né? Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Ora vem, Senhor Jesus, e termina falando sobre a graça. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Olha só, João diz: eu testifico, versículo 18, a todo aquele que ouvir as palavras deste livro, que nós ouvimos o próprio Deus falar. Se alguém acrescentar alguma coisa, disse Deus, vai se acrescentar as pragas sobre ele. Se alguém tirar alguma coisa, Deus vai tirar da sua parte da cidade santa, da árvore da vida e assim por diante. Nós que estamos aqui, que conhecemos essas verdades, não podemos, em hipótese alguma, vacilar no que diz respeito ao que nós compreendemos do livro do Apocalipse. Lembrando que, nessa nossa proposta, o Apocalipse é justamente a peça final de um quebra-cabeça chamado Grande Plano da Salvação, que nós entendemos e começamos a compreender a partir do Gênesis capítulo 2 e 3, a partir do capítulo 3, e que avança por toda a Bíblia até chegar no Apocalipse capítulo 22. Eu desejo a todos vocês todas as bênçãos dos céus e que vocês não fiquem só nesse momento de estudo, mas que parem em casa um pouco, abra a Bíblia, leia com calma, estude, é isso mesmo, o GPS, o Grande Plano da Salvação. Por quê? Porque esse conteúdo é extremamente importante para a nossa vida e para a nossa salvação. Eu vou fazer oração e logo após vocês poderão, aqueles que quiserem, poderão perguntar e também comentar, né? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estudam em casa, etc., e que conhecem também. E assim, nós encerraremos aguardando, não no sábado que vem, mas no outro, para que nós possamos reiniciar um estudo aí, quem sabe, a partir de algumas lições do Ouvindo a Voz de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos proporciona de termos em mãos a Tua Bíblia, o livro do Apocalipse, e de poder conhecer e desfrutar dessas verdades que são importantes para nós hoje e que um dia, pelos méritos de Jesus, pelo trabalho constante do Espírito Santo, o Senhor vai nos permitir viver dentro da cidade santa. Senhor. Nos ajude. Se há alguma coisa que nos atrai para fora da cidade, tire de nós, para que nós possamos estar com os dois pés, com a cabeça, ou seja, para que nós possamos estar por completo ao lado de Jesus e assim estarmos para sempre salvos pela misericórdia de Cristo. Nos abençoe, nos guarde, nos conceda o teu poder,
a tua misericórdia. Tenha piedade de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse é o momento aí de perguntas, momento da participação da interação. Lembrando que a partir do nosso próximo encontro, nós vamos perguntar na hora, né? Teve dúvida, pergunta na hora, porque na experiência que nós estamos fazendo sábado pela manhã, com a turma da Inglaterra, tem sido mais interessante, tá bom? Alguma pergunta, alguma participação? Eu queria perguntar aqui, mas acho que não está bem dentro do Apocalipse, mas a gente acabou de ler aqui. Como que a gente faz para ficar bem, assim, livre? Livre não vamos conseguir, mas dos maus obreiros, aqui que diz a palavra. Os maus obreiros. Entendi. Só existe uma chance, Marisa, de nós estarmos em segurança. E Jesus nos ensinou isso quando ele foi tentado pelo diabo. É o estar escrito. E texto no contexto correto, né? Porque muitas vezes a pessoa está com a Bíblia na mão, mas ela está pregando alguma coisa que não é aquilo que está escrito, ou pelo menos não está no contexto. No episódio que eu falei agora, da tentação de Cristo, nós vimos isso. O inimigo pegou o Salmo 91 e fez um malabarismo com o Salmo 91, e o objetivo dele era confundir Jesus, de forma que Jesus não fosse capaz de perceber a artimanha que estava ali naquele momento em que ele fez essa citação. Como Jesus estava completamente conectado com o Espírito Santo, Jesus respondeu para o inimigo com outro texto da Bíblia. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se nós estivermos ligados, conectados com Cristo, pelo Espírito Santo, então ocorrerá conosco também. Quando você ouvir um mau obreiro, mesmo que ele esteja de terno e gravata, que ele se diz adventista, eu posso ser um mau obreiro, por exemplo, então você não vai acreditar em mim, você vai acreditar no que está escrito, que é uma máxima do que nós temos dito aqui. Ó. Não acredita em mim. Terminou o estudo, vá para a Bíblia e veja na Bíblia se aquilo está exatamente conforme Deus expôs na palavra dele. Se tiver, ótimo. Esses dias eu estava quietinho em casa, eu recebi uma mensagem de um amigo, vai muito reforçar isso que nós estamos conversando, Marisa, de um amigo que eu gosto muito. A gente está sempre batendo papo. Palmira, tinha muito tempo que ele não falava comigo. E aí ele mandou uma mensagem para mim de uma situação que está acontecendo nos Estados Unidos e ele entendia com essa situação que está nos dias do decreto dominical. Mas ele entendia assim porque ele ouviu alguns pastores pregar que Deus deu 6.000 anos para Satanás. Então, ao completar os 6.000 anos, o 7º milênio, que vai acontecer a partir do ano de 2027, o ano que vem, ou 2031, já será no céu. Então, ele estava com isso na cabeça. Falei, a mensagem está mais ou menos correta. O fato de citar semana profética não faz parte da metodologia, não faz parte do historicismo, não faz parte do espírito de profecia, não faz parte de nada. Isso é uma invenção de alguém. Então, falei para ele, eu acredito sim, que nós estamos, pode acontecer a qualquer hora o decreto dominical. Eu ainda falei com ele que foi assinado no dia 7 de março do ano 321. Porém, não porque nós estamos próximo do ano 6.000 de pecado. Com coragem, mas aí você está se concentrando em uma coisa, não. Falei, não, pelo contrário, eu estou dizendo para você, que eu gosto de você, não acredite na semana dos 6.000, não acredite na teoria dos 6.000 anos, porque ela não tem base nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia. Entendeu? Ele entendi. Então, é uma mensagem boa, Marisa, só que está embutido em uma coisa que nós não entendemos assim. Então, isso pode acabar levando você e a mim a criar uma expectativa em uma data, e quando passar essa data, nós vamos desanimar.
como aconteceu várias vezes com os nossos irmãos que aguardavam e marcavam datas, não eram adventistas na época, os mileritas, mas se decepcionaram pelo menos 3 vezes, pensando que tinha uma data para um evento que não era o evento, a data estava certa. Eu já expliquei isso quando nós estudamos as 7 festas, mas o evento não era a vinda de Cristo, e sim o que está escrito em Daniel, capítulo 7, o momento que Cristo sai do lugar santo e vai à presença do Pai no lugar santíssimo, tá bom? Então, se algum dia eu e Marçal nos juntarmos aí na internet para falar qualquer coisa, por mais que nós sejamos queridos de vocês, não nos siga, porque se não está escrito, não há segurança. É por isso que eu procuro, todas as vezes, quando alguém faz uma pergunta aqui, responder com a Bíblia, que é para as pessoas esquecer de mim, mas não esquecer da Bíblia, tá bom? Obrigada. Nada, Marisa. A Zena levantou a mão. Pode falar, Zé. Boa noite a todos. Tem que ser com os bereanos, né, Coragem? Isso. Coragem, então, Sim. gostaria, por favor, que você me ajudasse nisso. Você falou que os 144 mil é simbólico. Mas em Apocalipse, porque assim, em Apocalipse, todos os números, 7 igrejas, 7 pragas, 1000 anos, 12 apóstolos, todos esses números são literais. Por que somente os 144 mil é simbólico? Que pergunta difícil, hein? Ô, Zena, eu te respondo de uma forma bem fácil. Só existia 7 igrejas que João tomava conta? Eu creio que não, né? Mas eles falaram para aquelas E 7 por ali. que Deus separou 7 igrejas para o Apocalipse? Não sei também. Porque ela tinha características das 7 eras em que nós iríamos viver, Zena. Percebeu? O número 144 mil não é um número literal, mas esse 144 mil simboliza aqueles que estarão com todas as características apontadas no próprio livro do Apocalipse. Então, de fato, 7 eram 7 igrejas mesmo, mas não eram só 7 igrejas. Tem igrejas que João tomava conta que não entrou na relação das 7. Os 7 selos são 7 selos de verdade, mas os 7 selos representam um símbolo de tudo o que ia acontecer durante a era em que nós acompanhamos aqui no estudo do Apocalipse, que aponta para do ano 31 até 1798, no caso do último selo, até a volta de Jesus. As 7 trombetas, mesma coisa, eram 7, porque o Apocalipse tem uma propensão a trazer o número 7, porque é o número que significa perfeição, completude, né? Assim como 10 também. Então, essa é a ideia do Apocalipse. Então, se bem que são 7 trombetas de fato, 7 selos, 7 igrejas, as 7 igrejas que eram 7, elas não eram só 7 que João tomava conta. Se separou 7 para representar todas as outras. Assim como as 7 trombetas são 7 trombetas, mas que atingem o povo de forma que aqueles que atacaram o cristianismo, atacaram os próprios judeus que atacaram a Cristo, recebem o juízo. E o 7 ali aponta muito mais do que uma literalidade de 7 trombetas ou de 7 pragas, mas o derramamento completo da ira de Deus, no caso das 7 pragas, sobre a última geração que vai se rebelar completamente de Deus. Então, por isso que nós entendemos que esse número é simbólico. E aí vem outra pergunta. A Igreja Adventista sempre acreditou assim? Não. Já teve um período, no passado bem distante, em que, lá nos primórdios, né, em que poderia ser literal, hoje não acredita assim por conta do próprio Apocalipse. E aqui tem um detalhe. Todo o capítulo do Apocalipse que começa, só tem uma ou duas exceções, que começa de forma simbólica, termina de forma simbólica. Exceto o capítulo 16, em que nós temos ali 4 pragas que são literais e 4 pragas que são simbólicas. Ocorrerão, mas de forma não mais assim restrita. E há outro capítulo também, outros, porém, não é o caso dos 144 mil. Porque senão, aí vai dar um problema. Sabe qual é, Zé, né?
se só os 144 mil serão salvos, então esses também precisam ser judeus, da tribo de Manassés, da tribo de Levi, assim por diante. Eu estaria fora, tu também, a não ser que tu seja judia aí, e a gente não sabe. Por isso que nós não podemos levar o capítulo 7 de forma Desculpa, literal. Coragem, desculpa te interromper. É eu, a Neide, boa tarde. Boa tarde. Tu tá em Apocalipse, só para não me perder aqui. Já perdi. Hoje nós terminamos o capítulo, hoje nós terminamos o curso. Eu estou respondendo a minha amiga Zena, que ela perguntou se os 144 mil é literal ou simbólico. Aí eu respondi para ela na Bíblia, no capítulo 7 do Apocalipse, fala dos 144 mil, mas diz que esses 144 mil são de Israel. Então, eu estou excluído se o capítulo 7 for literal, entendeu? Muito obrigado, Coragem. Ficou Nada. mais fácil. Muito obrigado mesmo. Beleza, Deus abençoe. Lembrando que, quando a gente fala, Zena, porque eu vou lá e venho cá, né? Quando nós falamos assim, ó, o número 144 mil é simbólico, tem muita gente que fala, graças a Deus, então serão salvos 3 bilhões de pessoas. Vou dizer uma coisa para vocês. No dilúvio, só foram 8 pessoas salvas. Então, os 144 mil do dilúvio eram 8 pessoas literais. Percebeu? Quando saiu do Egito, eram 600 mil homens a pé. Só salvaram 2. Então, os 144 mil daqueles dias foram 2, Josué e Caleb. Quando você avança, você vai chegar a outras situações em que o remanescente eram poucos. Com isso, Zena, esse professor aqui não está dizendo que serão salvos mais de milhares do que, digamos assim, dos 144 mil. Eu não estou dizendo que vai ser nem mais e nem menos. Eu só estou dizendo que é um número simbólico. Tá bom? Entendeu agora? Entendi, Coragem. Por favor. E você, então, assim, para complementar, desculpa, mas assim, no capítulo, eu estou aqui com a Bíblia aberta, na minha Bíblia, é aqui em James, 1144, 1711, está falando aqui o capítulo 9, o versículo 9. Depois disso, eu olhei e eis uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestido com a túnica branca. Eu não vou concluir. Esse povo aqui é outra multidão, não é mais de 54 mil, né? Não. Os 144 mil e a multidão é o mesmo, Zé. São os mesmos? É o mesmo, porque muita gente, nós já estudamos isso, mas só para recapitular para você, muita gente acha o seguinte, Jesus aparece nas nuvens dos céus, aí vai ter um grupo seleto chamado de 144 mil e outro grupo bonitinho, vestido de terno e gravata, chamado grande multidão. Não, é um grupo só. E o que acontece? Por que a Bíblia chama de 144 mil e depois chama de grande multidão? Porque João, presta atenção na leitura que eu vou fazer agora, ó. Diz assim, ó, versículo 1, né? Depois dessas coisas vi 4 anjos retendo os 4 ventos, e aí ele segue. No versículo 4 diz assim, e ouvi o número. Então, nós já vimos isso no Daniel, capítulo 8. Em Daniel, capítulo 8, ele vê uma coisa e ouve outra coisa. A Bíblia diz que ele vê 2 animais, e ele ouve até 2.300 tardes e manhãs. Então, tem a visão vista e tem a visão ouvida. Então, nesse momento, ele ouve o número dos selados. E o número dos selados é 144 mil. Aí tem um texto que você falou. Depois dessas coisas, olhei. Então, agora ele está vendo. Ele falou, peraí, Senhor, eu ouvi que era 144 mil, mas eu estou vendo que é uma grande multidão, que ninguém pode contar. Então, aqui está a esperança de que os salvos serão muitos. Uma grande multidão que João falou, não posso contar. Se bem que eu ouvi, o número era 144 mil, mas é uma grande multidão, não são 2 grupos não, tá, Zena? A geração, presta atenção, gente, essa pergunta de Zena é muito profunda, viu? Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, a grande multidão será chamada de 144 mil. Por quê? Porque essas pessoas vão viver um período de sofrimento, da angústia de Jacó, oxalá que sejamos nós, os vencedores, a última geração, e ao chegar no céu, todas as eras, inclusive Adão, todo mundo vai querer falar conosco.
Eu sei que vocês já ouviram muitos sermões, falam muitas mensagens, inclusive Maísa tem pregação sobre isso, já vi muitos pastores falando sobre isso. Jeremias, eu quero ter um papo pé de orelha com Jeremias, com Daniel, com Ezequiel, mas eles vão chegar para mim e falar, coragem, a honra é nossa estar aqui perto de você. Me conta aí como foi os últimos dias que eu escrevi, orientado pelo Espírito Santo, mas não vivi. E tu é bem-aventurado, tu viveu. Eu falei, Daniel, agradeça a Deus, o negócio ficou feio, menino. Entendeu? Então é nesse sentido, Zena. Então, salvos, vivos, na hora que Jesus apontar nas nuvens dos céus, será uma grande multidão, João diz, ninguém podia contar, que é chamado de 144 mil. Não são dois grupos, é um grupo só. Ele ouviu, e quando ele olhou, ele viu. E isso você vai ver que é comum no livro do Apocalipse, tanto que no capítulo 1, você vai observar isso de novo. Ó. João vai dizer assim, só para que a gente entenda. No versículo... onde está, meu Deus? No versículo 10, ele diz que foi arrebatado no Espírito, ele ouviu uma voz. E a voz dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o que vês tal. E ele, no versículo 12, dizendo, logo em seguida, ele falou, eu virei para ver quem falava comigo. E quando eu virei, eu vi 7 castiçais de ouro. Espera aí, João, me explica isso aqui. Você viu, quando você ouviu, e você disse para mim que ouviu, você ouviu uma coisa. E ele descreve o que ele estava ouvindo. Mas quando ele vira e vê, ele fala, coragem, na realidade, aquilo que eu ouvi é uma referência daquilo que eu estou te falando que eu vi. Porque quando eu virei para ver quem falava comigo, eu vi Jesus, que ele chama de Filho do Homem. Entendeu, Zena? Isso é comum no Apocalipse. Ouvi e vi. Visão ouvida, visão vista. Ouve uma coisa, quando ele olha, vê outra coisa. Ele vai dizer, eu ouvi e era um cordeiro. Quando eu olhei, era um leão. Entendeu? Entendi. Coragem, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Nada. Mais alguém? O Corágio, boa tarde. Oi? Oi. Oi. Estou ouvindo. Quando você estava Não, falando pode aí, falar, Abel. eu estava lembrando aqui, respondendo aí, complementando aí a resposta para a Zena, de 12 vezes 12, 144. Quando Jesus pergunta, 7 vezes 7, vezes perdoado. Não, 70 vezes 7. Quer dizer completude, né? A totalidade. Não é isso? Isso mesmo, perfeito. É isso aí. Muito perfeito. Mais alguma coisa, algum comentário? Bom, eu acho que não tem, né, Alessandro? Bom, se não tem, nós já podemos encerrar, hein? Ó, Bel, Zena está agradecendo.